Olá, eu sou o professor Marcos e hoje eu estou aqui para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje eu vou resolver alguns exercícios envolvendo a área de polígonos. Já já! Bom, então esse primeiro exercício, galera, é bem introdutório, né? Letra A, a gente tem um quadrado, a gente já viu que para calcular a área do quadrado a gente multiplica os lados, 8 vezes 8. Então a área desse quadrado aqui vai ser 64 centímetros quadrados, certo? Letra B, temos um retângulo em que a base mede 12 e a altura mede 6. Então 6 vezes 12 dá 72. Então a área aqui da letra B, 72 centímetros quadrados. Beleza? Letra C, a gente pode calcular essa área de duas formas, de uma infinidade de formas na verdade, né? Mas olhando para a figura a gente consegue calcular olhar duas formas, que é, eu posso calcular a área desse triângulo aqui, depois calcular a área desse retângulo e somar as duas, ou eu posso enxergar a figura aqui como um trapézio, né? Ó, base maior, base menor e altura, tá? Eu vou calcular como sendo um trapézio, depois vocês calculam aí a do triângulo e a do retângulo separadamente e somem para ver se chegaram no mesmo resultado, tá bom? Então a área aqui vai ficar assim, ó. A base maior vai ser 4 mais 2, então vai ser 6. A base menor é o 4. A altura é o 3 e a gente divide por 2. Vai ficar assim, 6 mais 4, 10. 10 vezes 3, 30. 30 dividido por 2, 15 centímetros quadrados. Beleza? Na letra D a gente tem outro trapézio, em que a base menor mede 5, 6, 7. Toda essa medida é 7. A base menor mede 5 e a altura mede 4. Então só montar da mesma forma. Ó. A área vai ficar a base maior, que é 7. 7 mais a base menor, que é 5, vezes 4 dividido por 2. 7 mais 5 é 12. 12 vezes 4 dá 48, dividido por 2, 24 centímetros quadrados. Ok? Então, galera, continuando então, exercício 5. Aqui tem duas figuras para calcular a área. De todas as figuras que a gente estudou, essas duas figuras não têm a forma de uma figura que a gente estudou. Por exemplo, chegar aqui e multiplicar base vezes altura, ou base vezes altura, ou somar a base maior, base menor, não. A gente não estudou nenhuma dessas figuras dessa forma aqui, né? Só que, com o que a gente estudou, a gente consegue calcular tranquilamente a área dessas duas figuras. Basta dividir essas figuras em figuras menores que a gente sabe calcular a área. Por exemplo, ó, nessa letra a gente pode fazer assim, ó. Eu dividi aqui, ó. Eu chamar essa parte aqui de 1 e essa parte aqui de 2. Essa figura 1 é um retângulo, eu consigo tranquilamente calcular a área dela. E essa figura 2 é um quadrado, ó, porque diz que tudo aqui mede 5 e esse pedaço aqui mede 3, então esse pedacinho aqui mede 2, ó. Aqui eu não coloquei centímetros, tá? Mas as medidas são todas em centímetros, ok? Então aqui a gente tem, vou chamar aqui, ó, a área 1, vou chamar assim, ó, é um retângulo de base 6 e altura 3. Então 6 vezes 3, 18 centímetros quadrados. E a área 2 é um quadradinho de lados 2 centímetros. Então vai ser 2 vezes 2, 4 centímetros quadrados. Ou seja, a área dessa figura toda vai ser a soma dessas duas áreas. Vou chamar de AT, que é a área total, vai ser 18 mais 4, que vai ser 22 centímetros quadrados. Certo? Vou fazer algo parecido na B. Vou dividir aqui, ó. Observe que a gente vai ficar com um retângulo. Minha figura não ajudou, né? Porque o 3 ficou maior que o 5. Tá? Mas a figura aqui é ilustrativa, tá? Esse 5 aqui é maior. Então aqui a gente tem um retângulo, ó, de base 5 e altura 3, que eu vou chamar de 1, e aqui o 2. Tá? Então a área 1 vai ser 5 vezes 3, que vai ser 15. 15 centímetros quadrados. Certo? E a figura 2 é um triângulo em que a base vai ser essa medida aqui, ó. Essa vermelhinha, que é 3, certo? Então a área 2 vai ser 3, que é a base, vezes a altura seria a medida, a distância, né?
dessa linha vermelhinha até esse vértice aqui, ó, perpendicular, ou seja, seria uma linha assim, ó. Ó, a altura desse triângulo. E essa linha seria esse pedaço aqui, ó. Observem que aqui ele diz que mede 5 e tudo aqui ele diz que mede 7. Ou seja, esse pedacinho aqui, ó, que é justamente a altura do triângulo, mede 2. Então a gente tem 3 vezes 2, dividido por 2, porque para calcular do triângulo, né, relembrando, é dividido por 2. Então a gente vai ter 3 vezes 2, 6, dividido por 2, 3. 3 centímetros quadrados. Então a área total dessa figura é 15 mais 3. Então a área total dessa figura vai ser 18 centímetros quadrados. Ok? Galera, então, exercício 6. Conseguiu resolver a área desse trapézio aqui. Quem prestou bastante atenção na explicação da área do trapézio. Por quê? Porque ele passa informações a mais aqui. Por exemplo, esse 20 que ele passa aqui, ó, que é essa distância, a gente não vai usar para calcular a área do trapézio. A gente usa a altura, que seria esse 16. Tá? Então, como que é a área do trapézio? É base maior, que é 34, mais a base menor, que é 10, vezes a altura, que é o 16, dividido por 2. Base maior, base menor, altura, relembrando que tem que ser uma distância, essa medida sempre perpendicular à base, né, formando um ângulo de 90 graus, e dividido por 2, porque a área do trapézio a gente sempre divide por 2, ok? Na fórmula da área do trapézio, né? Então a gente tem assim, ó, a área vai ficar 34 mais 4, 44, vezes 16 dividido por 2, ok? Ao invés de multiplicar 44 por 16 e depois dividir, eu vou primeiro dividir, tá? Vou dividir 16 por 2, que dá 8. Então a área vai ficar 44 vezes 8. Relembrando aqui, galera, se vocês quiserem multiplicar 44 por 16 e depois dividir por 2, a resposta vai ser a mesma, tá bom? 44 vezes 8, 320 mais 32 vai ficar 352 metros quadrados. Então essa era uma de assinalar, né? Era a letra D. Resposta, letra D. Okay? Continuando, galera, exercício 7. Diz que um marceneiro tinha que confeccionar algumas cruzes iguais a essa aqui, né? E tem essas medidas aí, ó. Aqui a gente tem 3, 1, 1, 1, essas pequenininhas todas 1, né? Essa medida toda aqui é 5, todas em metros, tá? Eu coloquei aqui 3, 1, 1 sem o M, mas são todas em metros, ok? Então como que a gente calcula a área dessa figura? A gente divide ela também em figuras que a gente sabe calcular a área, né? Tá? Uma maneira é essa aqui, ó. Eu divido aqui e eu divido aqui. Então eu vou ficar com 3 figuras, ó. 1, 2, 3. A figura 1 é um quadradinho de 1 por 1. Então a área 1 é 1 vezes 1, que é igual a 1 metro quadrado. A área 2 vai ser igual à área 1. Né? Então a área 2 também é 1 metro quadrado. E a área 3 é um retângulo, em que a altura dele mede 5 e a base mede 1. Então a área 3 ela vai ser 1 vezes 5, que vai dar 5 metros quadrados. Ou seja, a hora que eu somar essas três áreas, 5 mais 1 mais 1, a área total ela vai ser 7 metros quadrados, certo? Bom, galera, então para a gente finalizar aqui, exercício 9, que ele pediu para calcular a área de um terreno, certo? Isso, de um lote. De um terreno com 2 lotes aí, né? Lote 1 e lote 2. Ele pede a letra A e a letra B, né? Letra A é a área de cada lote e letra B a área total do terreno, certo? Bom, a área do lote 1, letra A aqui, vou chamar de A1, tá? Que é esse retângulo aqui. É bem tranquilo, né? 110 vezes 90. Então a gente tem a área 1, que é 110 vezes 90, que vai dar 9.900 metros quadrados, certo? 90 vezes 110. E a área 2? A área 2 é assim, ó. Esse lote é assim, ó. Ele tem esses 30 metros aqui, nessa largura. E o comprimento dele é o 110 mais 12 que tem aqui, ó. Tem mais esse pedacinho de 12. Então o comprimento dele aqui, ó, é 122. Então vai ser 122 vezes o 30, ok? Então a área 2 é 122 vezes 30.
vai dar 3.660. Isso. Metros quadrados. Certo? Então essa é a letra A, perguntava a área dos dois lotes, e a letra B pergunta a área total, que é a soma dos dois, né? Então a gente vai ter a letra B, a área total vai ser 9.900 com 3.660. Vou fazer aqui, ó, 9.900 mais 3.660, que vai ficar 0, 6, 5, vai 1, 13. 13.560. 13.560 metros quadrados. Ok? Para a aula de hoje era isso. Façam, refaçam quantas vezes for necessário até vocês entenderem bem esses exercícios. Tudo que surgir de dúvida, por favor, me escrevam. Bons estudos e até a próxima!